O propósito do dízimo. Salmos 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra, o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, verso 1. Tudo é dele, então para que ele precisa do dízimo? Estudamos que o dízimo é a 10ª parte daquilo que ganhamos ou recebemos, mas onde vai esse dinheiro? Para quê? Como que ele é utilizado? Segundo a palavra de Deus e não segundo os homens que querem se locupletar, roubar a Deus. Roubará o homem a Deus, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz, Deus desafiando, roubará o homem a Deus. Muitos sonegam o devolver a Deus. Mas pior ainda fazem aqueles que se apropriam do dízimo, desviando-o para fins iníquos. A religião tem sido explorada durante os séculos e milênios, de forma, não somente o cristianismo, todas as crenças, todas as religiões, mas nós temos que ter em mente que o nosso Deus tem um caminho para os seus. E esse caminho está muito bem delineado em sua palavra, começando por Atos capítulo 20, verso 35. Atos capítulo 20, 35 nos diz que em tudo o que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, levando a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Portanto, o apóstolo Paulo, ele trabalhava arduamente, ele trazia o sustento fabricando tendas, casas da época, mas ao mesmo tempo ele também recebia ajuda, apoio para suas viagens missionárias, mesmo para seu sustento em terras longínquas e distantes, onde as tarefas eram muitas e estava sobrecarregado administrando as igrejas, ou fundando-as, ou pregando o evangelho. A pregação do evangelho é, portanto, a grande comissão dos dizimistas. Porque, segundo estudamos ontem, a questão do dízimo vai para onde é que deve ser entregue o dízimo? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor é onde ele habita, é onde a sua pregação se faz mister por cumprir a determinação de Jesus e de pregar esse evangelho a todo mundo. Então nós temos que pregar o evangelho com todas as nossas forças, com diligência e também com as nossas economias. Bem, como que a gente pode fazer isso, entender essa situação? Levíticos capítulo 27, verso 30. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Bom, o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Aqui nós vamos vendo então a progressão. Tudo é do Senhor. Nós recebemos 90% de toda árvore do jardim que poderás comer livremente, toda árvore que der semente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. É uma propriedade exclusiva de Deus, um lugar intocável. E ali Satanás disse: certamente não morrerás. Serás como Deus, conhecedor de todas as coisas do bem e do mal. Agora então o desafio é, não tem problema se apropriar daquilo que é do Senhor. Ele nos deu tudo, mas ele separou o dízimo. E o dízimo tem objetivos muito claros na palavra de Deus. Em Números capítulo 28, versos 21 e 24, Números 18, versos 21 e 24. Dos levitas os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem a tenda do encontro. De agora em diante os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Nessa época então, o dízimo era entregue na tenda do encontro. Bom, esse é o decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Agora eu começo a entender. Os sacerdotes, os levitas, não receberam porção na terra prometida, em Canaã. Ali receberam cada uma das tribos a sua terra e podiam produzir livremente e em abundância. E se enricaram com essas produções agrícolas. Mas os levitas tinham uma tarefa diferente. Não era o labor no cultivo, na criação de animais, mas na pregação, na organização do evangelho. E eles não receberam herança, não receberam uma porção de terra, apenas uma casa com um quintal suficiente para prover
iguarias para a sua família, talvez alguma fruta, algumas verduras, mas não sustento suficiente para que ele pudesse enricar, crescer financeiramente. Ali ele poderia talvez fazer uma pequena lavoura para ele e para sua família, porque ele não recebeu herança. A herança dele vem do Senhor, assim como a sua e a minha. Em vez disso, dou-lhes a herança aos levitas. Os dízimos, em vez da herança aos levitas, dou os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então agora os sacerdotes não têm herança, 12 tribos, eles recebem a 10ª parte e mais uma pequena terra para cultivo. O plano de Deus então era de que cada um contribuísse com a sua 10ª para formar o quinhão dos levitas, que deveriam ser muito abençoados por todo o povo. Mas será que isso será assim sempre? E nos céus, como será? Será que você tem uma herança garantida no céu? Tem uma propriedade? Novos céus e nova terra não são prometidos para você e para mim? Sim, é claro, mas não para todos. Como assim não para todos? Não estou falando dos ímpios que não vão para os céus, vão preferir ficar aqui com o diabo e acabar com o fim do mesmo. Mas nós temos uma promessa diferente. Nós estaremos nos céus e voltaremos para uma terra reformada e aqui habitaremos como herdeiros do reino de Deus. Através de Jesus Cristo, proprietário de todas as coisas do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, ele que sustenta o mar, que sustenta a terra sobre as águas, que fundou a terra, ele nos dará esse galardão. Somos herdeiros desta exata promessa. Mas por que alguns não vão receber essa promessa? Apocalipse 14, verso 4. Veja aqui, eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus. Aqui a gente entende que nome na testa vai ser a nossa decisão firme na têmpora, onde se cria a decisão moral, onde se o intelecto decide pelas razões, nós decidimos pela razão de Deus e de Jesus. Então temos o seu nome escrito na testa. E continuando, ouvi um som dos céus como de muitas águas de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. E agora entenda porque eles não vão receber porção aqui na terra, não vão ter herança aqui na terra, segundo o que eu penso. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, com doutrinas falsas, com mentiras, pois se conservaram castos dentro da pureza de Cristo, do Evangelho de Cristo. E seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Esses 144.000 dentre a multidão de salvos vão acompanhar Jesus pelo universo como testemunhas do seu amor e da sua justiça. Não vão ter um espaço próprio aqui na terra, talvez um pequeno quinhão, onde possam vir e louvar a Deus de um sábado até outro sábado, como está escrito. Mas o seu quinhão estará em andar com Cristo como testemunhas, como pessoas que foram abençoadas para resguardar, para que o bem prevaleça e nunca mais aconteça de o mal estar lá. Bom, Apocalipse capítulo 13 e 14 descrevem as cenas finais, a escatologia desse mundo, onde nós estaremos então vivendo as atrocidades, as perseguições, vão tomar as propriedades, é mais ou menos como está no mundo a política de hoje. As pessoas estão sendo expropriadas, estão sendo caladas, o evangelho não está podendo ser pregado, mas você vê e entende. Você vê e entende, curta e compartilha essa programação e segue a gente, digitando hashtag vê e entende, tudo junto, você vai ser direcionado às nossas mídias sociais. Acompanhe os nossos programas e compartilhe. Mas então, como eu vinha dizendo, quando perseguidos, nós precisamos deixar as coisas do mundo. O dízimo, portanto, é feito principalmente para mim, para você. Por quê? Porque nós vamos distinguindo o amor de Deus, o valor que temos na nossa vida com Deus,
das quireras que existem aqui nesse mundo. Nos céus o chão é de ouro, aqui o ouro é a grande preocupação dos homens. Homens morrem por conta disso. Os prazeres do mundo levam o homem à perdição. O salário do pecado é a morte. E muitas pessoas estão morrendo por conta de bens materiais, se matando de tanto trabalhar, buscando gananciosamente, com todo o esforço, com o sacrifício da própria vida e da vida de seus familiares, o pão. E mais que o pão, aquilo que é vaidade. Mas Deus nos convida a sermos diferentes, a pensarmos nos pobres, na pregação do Evangelho, nas bênçãos que temos e podemos compartilhar. O dízimo é uma das formas. Siga a nossa programação, vamos evoluir nesse tema. Amanhã traremos mais sobre o dízimo. É sobre o total que você ganha ou apenas sobre o bruto? Questões como essas, se você curte, compartilha, pergunta e coloca a sua opinião. Eu vou estar aguardando e assim nós estaremos juntos, prosseguindo com a palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante de Ti novamente, nesse lugar encantador, nesse planeta que o Senhor criou, onde nós temos as nossas ocupações, a nossa família e as Suas bênçãos que recebemos e queremos compartilhá-las. Queremos compartilhar essa mensagem de salvação, queremos compartilhar as bênçãos que recebemos, para sermos como Tu que deste Seu Filho amado por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Assim nós também queremos não perecer afogados nas nossas ambições, mas queremos ser como Cristo, que mostrou o que é viver por amor. Dá-nos essa bênção de sermos chamados cristãos legítimos. Abençoa todos que estão assistindo, para que recebam uma bênção especial, de forma que possam perceber a Sua presença e que os outros louvem ao Senhor pelas bênçãos que recebemos em nome de Jesus. Amém. Louvem também por aquilo que você faz com as bênçãos que recebe. Paz e graça. Amanhã, vem e entende.